Oi, 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 amiguinhos! Então, hoje a dica vai para a gente lembrar como começar o programa para os mais antigos ou para os mais novos, como ativar os seus resultados. Primeira coisa, nós temos que pensar nas fases do nosso programa. A primeira fase do programa da Herbalife é desintoxicação. Então, essa fase é maravilhosa. Porquê? Porque na realidade a nossa filosofia, a filosofia da Herbalife, é dar o máximo de nutrientes ao nosso corpo. E nós somos aquilo que nós absorvemos, não só aquilo que nós comemos. Então, se nós não tivermos uma boa desintoxicação, nós não vamos absorver em condições os nutrientes. De nada interessa aquilo que nós comemos, se depois nós temos o nosso intestino, o nosso corpo, toda a ativação de limpeza de resíduos estiver ruim. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é na hidratação. Sim, a hidratação. Como assim? Basta nos lembrarmos que a primeira coisa que o nosso corpo pede é água. Nós morremos mais depressa de sede do que de fome. Por que será? Então, 70% do nosso corpo basicamente é água. E quando nós não bebemos o suficiente, aquilo que acontece é que o nosso corpo começa a entrar em desidratação. A desidratação é um processo que já são células a ficarem desintegradas, resíduos que ficam a intoxicar o nosso corpo. Então nós não podemos sentir sede. É muito importante isso. Então, como é que eu vou calcular o meu nível de necessidade de água, tá? Então, uma das fórmulas simples é eu dividir o meu peso por 25 se eu for mulher ou multiplicar por 38, tá? Basicamente vai dar o mesmo. Então, imagina se eu sou homem, tenho 90 quilos, eu tenho que beber 3 litros de água. E como é que eu faço isso a nível de dividir durante o meu dia? Primeiro de tudo, eu tenho que beber esses 3 litros de água ao longo do dia. Sim, é muito importante. Porquê? Porque o nosso corpo não pode, de repente, ter 3 litros de água e funcionar em condições. Não. Nós temos que acordar, a primeira coisa que fazemos é hidratar. Porquê? Porque durante a noite o nosso corpo precisa de cerca de 1 litro de água para se regenerar, limpar, ter toda a parte de funcionamento dos nossos órgãos, porque o nosso corpo durante a noite não para. Nós paramos, mas o nosso corpo não. Então, ele precisa de cerca de 1 litro de água. E se ele não tem acesso a esse litro de água, nós vamos acordar cansados, bem intoxicados e começamos mal o nosso dia. Então, a gente vai ter que repor a água que ele precisou durante a noite. Primeira coisa, tá? Acordou, xixi, banheiro, pesar e ir à cozinha se hidratar. É muito, muito, muito importante todo esse processo, esse ritual. Hidratou com 400 ml de chá, do seu shot matinal, pode ser o seu chá com a sua fibra, colocar um limãozinho, fazer assim, pode ser o seu chá, caso você esteja no Brasil, coloca o seu chá com a sua glutamina e a sua fibra. Se estiver em Portugal, coloca o seu chá com o seu aloe, com a sua fibra. Então, é muito importante Portugal ou países da Europa ou fora do Brasil. Então, é muito importante a parte da hidratação imediatamente no início do seu dia. Depois, ao longo do dia, você vai beber, tá? Muito importante também, não deixe toda a sua, ou seja, grande parte da água antes de dormir. Porquê? Porque o sono é muito importante para a nossa massa muscular, agregar massa muscular no nosso corpo. O nosso hormônio de massa muscular é ativado à noite, então nós precisamos não só de nos deitar mais cedo, mas como ter um sono profundo, tranquilo. Então não beba muito à noite, tá? Porquê? Porque fica complicado acordar várias vezes para ir ao banheiro. Então, para não ter um sono interrompido, faça o seguinte, beba bem até ao final do dia, para depois despejar a bexiga, estar tranquilo e dormir descansado. A esse total de peso, a esse total de hidratação relativamente ao seu peso, vai fazer o seguinte, vai dividir a meio e vai beber essa metade com bebidas funcionais. O que é que são as bebidas funcionais? É o colágeno, o chá com fibra, o chá com fazer o seca-barriga, o nosso Fiber Mix. Então, todas essas bebidas, fora o batido e até mesmo o colágeno, fora também bebidas que sejam proteicas, o seca-barriga até que conta, não é? Vamos colocar com essa metade. E a outra metade vamos colocar água pura, tá? É muito importante. Todo o nosso rim, todo o nosso corpo, ter também água a fluir. Porquê? Porque todas as nossas células vão
ser ativadas com o nosso programa para funcionarem mais. O nosso programa ativa a velocidade do metabolismo. Então, muitas vezes, na primeira fase, da fase da desintoxicação, o nosso corpo estava tão lento, que estava enferrujado. Imaginem um tanque de água que tem a água parada, não é? Em Portugal a gente chama isso água-choca. Então, quando essa água está parada, a gente nem nota o quanto está de alga já ali, o musgo todo, aquele verdete todo que já ganhou, aquela ferrugem toda. E quando de repente a máquina começa a funcionar, que é exatamente isso que o programa faz, ele ativa as células com os nutrientes, ativa com as fibras, ativa o nosso músculo com a proteína, o nosso corpo começa a ser ativado e automaticamente essas poeiras, que na realidade são as toxinas, começam a ser removidas com mais intensidade. Para onde é que nós vamos varrer essas toxinas? Para a nossa corrente sanguínea. Então, o que é que acontece? A nossa corrente sanguínea vai ficar com mais toxinas, mais concentrado, o que é ótimo, porque de alguma forma elas tinham que sair do nosso organismo. Então, é através da corrente sanguínea que depois tem todo um processo até ao exterior. Mas, o que é que nós precisamos entender? A acumulação das toxinas na nossa corrente sanguínea pode provocar algum sintoma durante 2 dias. Então saiba que se sentir algum sintoma é muito bom sinal. Que é o quê? Pode sentir uma sensação de enjoo, um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho aquela sensação de alguma coisa estranha. Então, qual o segredo? Muita água, água. Tá? Muito importante. E agradeça. Porquê? Porque tudo isso estava dentro do seu corpo, certo? Então, se estava dentro do seu corpo, é para sair. Porque todas essas toxinas, esses resíduos estão envelhecendo o seu corpo. Estão intoxicando o seu corpo. Então, ainda bem. Se não sentiu nada disso, ótimo. Também pode provocar prisão de ventre? Sim. Porquê? Porque nós estamos a começar a alterar a sua flora intestinal. A flora intestinal é composta por bactérias boas, bactérias ruins. E normalmente, quando nós temos maus hábitos, com muito carboidrato, industrializados, muito açúcar, muita gordura, e atenção, açúcar, gordura estão camuflados em alimentos que nós achamos que muitas vezes não têm. Então, cuidado, não é só quem come açúcar de bolos, não, o pão também é açúcar. Então, todos esses alimentos alimentam bactérias ruins que começam a proliferar e ocupar a nossa flora intestinal com mais intensidade. Essa flora intestinal, que noutro vídeo nós vamos falar e noutros materiais também, eles desencadeiam quase como a nossa gula por mais alimentos desses. Hoje o nosso intestino é conhecido como o nosso segundo cérebro. Nós temos, tanto são mais neurónios no intestino do que no cérebro. Então tudo está ligado, cérebro com intestino. E essas bactérias comandam o nosso corpo e os nossos pensamentos em relação à comida. Então o que é que nós temos que fazer? Alimentar as nossas bactérias boas. Porquê? Na altura da desintoxicação, da nossa fase 1, as nossas bactérias do bem vão estar a ser alimentadas com as nossas fibras pré-bióticas, sim. O que é uma fibra pré-biótica? É todas as fibras que estão nos nossos suplementos, no nosso shake, nas nossas fibras, nas nossas tabletes, que são as pastilhas de fibra também, não é? E nos nossos suplementos de fibra. São fibras pré-bióticas. O que é uma fibra pré-biótica? É uma fibra que alimenta as bactérias boas. Então, essas fibras vão alimentar essas bactérias que vão ficar mais fortes, que vão proliferar, vão se duplicar. É como se ficassem grávidas de mais bactérias boas e vão começar a puxar as bactérias ruins, a tentar realmente afogá-las. E essa guerra de bactérias pode provocar flatulência, que são os gases, prisão de ventre, algum desconforto, alguma cólica. Então, qual é o segredo? Água. Água. Sempre assim, sempre muita água. E é natural, a mudança da flora intestinal pode gerar isso. Cristo com mais gases, ótimo, fica tranquila, mas beba mais água, exatamente isso que é preciso. Quando a gente aumenta a fibra, tem que aumentar água. Quando a gente aumenta a proteína, tem que aumentar água, sempre assim, tá? Então, a hidratação vai funcionar de várias formas para desintoxicar, para drenar o seu corpo, porque a falta de água leva à retenção de líquidos. Cris, quando eu bebo água eu incho? Não. Quando tu bebes água, o teu corpo agradece e quer ficar com ela, porque acha que vai ser uma oportunidade única. Então aquilo que nós temos que fazer é continuar a dar água ao nosso corpo, continuar a dar água. Quando o nosso corpo não pede água e eu não bebo água, quer dizer que o nosso hipotálamo esqueceu
já esqueceu não, já percebeu que nós esquecemos o que é sede. Então ele começa com o instinto de sobrevivência a nos dar o sentimento de fome. Fome. Então, às vezes, aquela fome que nós sentimos não é fome de verdade, é sede. Por isso é que nós aconselhamos que sempre que você tenha fome, em primeiro lugar, beba. Beba, beba, beba. Por quê? Porque se continuar com fome, quer dizer que é fome de verdade. Se não continuar com fome, quer dizer que era sede. E quando nós estamos desidratados, o nosso corpo vai buscar água onde quer que seja. E o órgão que mais água tem é o nosso intestino. Então, aquilo que vai acontecer é que a água do nosso intestino, que está poluído, que está com fezes, vai alimentar o órgão que também mais precisa de água, que é o nosso cérebro. Então, imagina só o nosso cérebro enfesado. É isso mesmo. Daí as dores de cabeça, enxaquecas, porque na realidade o nosso corpo está-se a intoxicar, porque prefere ficar intoxicado do que morrer com sede internamente. Então cuidado, nunca tenha sede, porque senão essas toxinas vão ser espalhadas por todos os órgãos do nosso corpo e automaticamente podemos até dizer que é cancerígeno, não é? Então a água em primeiro lugar é muito importante, utilizar as nossas bebidas funcionais, tá? Todas as misturas de bebidas. A segunda etapa é equilíbrio nutricional. Então é muito importante que entenda que é mais importante a fita métrica e a foto que vai tirar no início do programa e ao longo do programa do que propriamente a balança. Durante os nossos programas de 10 dias, as chamadas maratonas, nós queremos muito trabalhar com a balança. Porquê? Porque na realidade nós precisamos conhecer o nosso corpo e precisamos de instruir um ritual matinal. Por que as pessoas tanto brigam a vida toda com excesso de peso? Porque esquecem durante uns tempos de se autocontrolar. Nós somos seres cujo prazer é essencial. Então, muitas vezes, nós somos tomados pelo prazer da comida, através dos encontros sociais, através até de compensações emocionais, das recompensas. Então, nós precisamos criar um ritual. Acordou, criou o seu mantra, espreguiçou, alongou, vai ao banheiro, faz a sua pesagem e a partir daí começa o seu dia. É muito importante nós entendermos como é que o nosso corpo funciona, como é que o nosso corpo reage a todos os dias. Então a balança é nossa amiga, caso você já tenha encontrado esta solução. E se está no programa é porque já encontrou a solução. A única coisa é não fugir desse desafio pessoal que é se superar, melhorar e mudar os seus padrões de comportamento. Se nós queremos resultados diferentes, a base está na nossa mudança de comportamento. Entender quais são os nossos ladrões de tempo, ladrões de atitudes e de foco. E começar a eliminar amizades tóxicas, eliminar até alguns alimentos tóxicos e fazer com que a gente tenha realmente outra atitude perante metas. Outra fase é a nossa terceira fase, que é realmente a engrenagem de toda a nossa máquina. Ela já está desintoxicada, ela já atingiu a base nutricional e a base nutricional, gente, vai sendo sempre compensada, porque todos nós começamos com desequilíbrios nutricionais fortíssimos. Então, o nosso corpo, na realidade, se nós queremos um emagrecimento de verdade, o que é um emagrecimento de verdade? É eu perder gordura e não músculo. E emagrecimento de verdade é aquele que nós ganhamos músculo e ficamos com tonicidade muscular e não flacidez muscular. Nós temos que entender que não podemos pular as nossas refeições Herbalife. Herbalife é um acelerador do processo de equilíbrio nutricional. O nosso corpo só perde gordura quando ele se sentir seguro. A gordura para o nosso corpo é uma fonte de energia e quando nós temos a ausência de nutrientes, o nosso corpo vai reter essa gordura como um combustível, como uma bateria extra. Então nós temos que entender que não podemos pular as refeições Herbalife, não podemos pensar, vou em vez do shake tomar um iogurte. Isso não existe, vai perder músculo, vai perder tonicidade e vai baixar o seu metabolismo. Então fica caro começar a sabotar o seu programa. Se você começa a sabotar o seu programa, o seu corpo vai sabotá-lo. Então pare já com isso. Quantas mais refeições proteicas, melhor. Nós vamos também fazer um vídeo sobre proteína, a importância da proteína e como calcular a proteína. Mas é muito importante que no início vai sentir alguma fome, que é o quê? Fome de comida, de mastigar. Então use as receitas mastigáveis, os bolos de pote, bolo de caneca, a panqueca, os pudins, as omeletes. Então, por favor, use os e-books das receitas que são incríveis.
faça uso e mastigue. E lembre-se, sempre que comer Herbalife, está comendo pouquíssimas calorias com o máximo de nutrientes. O que é exatamente isso que o nosso corpo quer, nutrientes. Ele tem fome de nutrientes, mas o nosso estômago tem uma capacidade de cerca de 1,2 litro. Se nós formos com bastante peso e estivermos habituados a comer muito, esse músculo do estômago aumentou. Então aquilo que nós temos que fazer é diminuir essa musculatura para realmente não comermos tanto. Daí nós bebermos bastante entre as refeições e comermos durante a nossa refeição tradicional, começarmos o nosso almoço ou a nossa refeição com uma boa salada de folhas verdes. É essencial. Tá? Então, iniciar a nossa refeição com folhas verdes, bastante verdura e fazer o nosso prato em forma de T. Metade vegetais, 1/4 de proteína, 1/4 de carboidrato simples. Então, vamos lá ter resultados, hidratar ao máximo e eu quero ver todo mundo bem feliz, bem saudável e instruir-se não só a si como ao máximo dos seus amigos. Beijo, beijo!